Olá, bem-vindos à nossa análise do informativo 1203 do Supremo Tribunal Federal. A gente vai mergulhar nas decisões mais recentes e importantes que saíram de lá, entendendo ponto a ponto o que elas significam para o nosso dia a dia. E para começar, já vamos com uma pergunta de peso, que mexe com as estruturas do país. Existe racismo institucional no Brasil? O STF deu uma resposta bem clara sobre isso, uma decisão com impacto social gigantesco que a gente vai ver em detalhes. E para nossa conversa fluir melhor, a gente dividiu todas as decisões em 3 grandes temas. Então, a nossa rota vai ser a seguinte. Primeiro, a gente fala sobre o Estado, o mercado e o seu bolso, para ver como as decisões afetam a economia. Depois, a gente entra em defendendo a dignidade e os direitos fundamentais, que são aquelas decisões que protegem quem está mais vulnerável. E, por fim, em governando o governo, a gente vai entender as regras do jogo do próprio poder público. Ok, vamos lá. Começando pelo primeiro bloco, o foco aqui são as decisões que mexem diretamente com a economia, com as empresas estatais e, claro, com as finanças de todo mundo. E a primeira parada é a privatização da Eletrobras. Olha, o grande nó dessa história toda era definir qual seria o poder de voto da União, ou seja, do governo federal, depois que a empresa deixasse de ser majoritariamente estatal. Isso aí deu muito o que falar. E o que o STF decidiu? Foi validar um acordo que funcionou como um grande jogo de equilíbrio. De um lado, a União continua com uma fatia financeira bem grande na empresa. Mas, do outro, o poder de voto dela foi limitado a 10% para evitar um controle exagerado. Como compensação, o governo ganhou mais espaço nos conselhos de governança. Foi uma espécie de meio termo para todo mundo. Agora, a gente sai do setor de energia e vai direto para o campo. O assunto é um daqueles que sempre geram polêmica. Os benefícios fiscais, ou seja, a redução de impostos para agrotóxicos. É um confronto clássico, né? De um lado a economia, do outro o meio ambiente, e a Constituição tentando equilibrar tudo. O Supremo precisou, então, pesar esses dois lados da balança. De um, os argumentos de incentivo à economia, à produção agrícola, e do outro, a necessidade de proteger o meio ambiente e a saúde da população. A conclusão do tribunal foi bem direta. A política de impostos não pode passar por cima do dever constitucional de proteger a saúde pública e a natureza. Bom, agora vamos falar de dinheiro, mais especificamente de multas e taxas. A pergunta central aqui é bem simples, mas fundamental. Existe um limite para o que o Estado pode cobrar? Até onde vai esse poder de aplicar uma punição financeira? E para entender as próximas decisões, a gente precisa ter em mente um princípio que está na Constituição, a vedação ao confisco. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. A Constituição proíbe que o Estado aplique uma multa ou um tributo tão, mas tão pesado, que na prática ele acabe tomando os bens de uma pessoa. E com base nesse princípio, o STF decidiu 2 coisas importantes. Primeiro, reforçou que multas por não pagar impostos não podem ser exageradas, não podem ter esse caráter de confisco. E segundo, uma decisão bem prática. Os corpos de bombeiros não podem cobrar taxas por documentos que uma pessoa precisa para defender um direito, como um alvará para uma associação de bairro, por exemplo. Para fechar este primeiro bloco, vamos falar da reforma da Previdência de 2019. O STF validou as novas regras de cálculo para aposentadoria por incapacidade permanente. Mas atenção, a Corte deixou bem claro que essa nova forma de calcular só vale para quem se tornou incapaz depois da reforma entrar em vigor. Entrando agora no nosso segundo grande tema. Aqui a conversa é sobre dignidade, sobre direitos básicos. A gente vai ver como o Supremo atuou para proteger grupos mais vulneráveis e para reforçar princípios que são a base de tudo. E aqui, a gente volta para aquela pergunta do início. O STF reconheceu com todas as letras que existe racismo estrutural no Brasil. Isso, na prática, é um verdadeiro divisor de águas. Porque significa que o Estado não pode mais ficar parado. Ele tem o dever constitucional, a obrigação de criar e melhorar políticas públicas para combater essa discriminação de forma ativa. Outra decisão com impacto humano imenso diz respeito à proteção de vítimas de violência doméstica. O tribunal olhou para um dos maiores problemas que impedem alguém de sair de um ciclo de abuso, a dependência financeira do agressor. E a solução encontrada é muito importante. Funciona assim, como a gente vê no passo a passo. O juiz criminal que cuida do caso com base na Lei Maria da Penha pode determinar o afastamento da vítima do trabalho. E o ponto-chave é o passo 3. O próprio juiz garante que a remuneração dela seja mantida. É uma medida protetiva direta e rápida. Não precisa esperar um longo processo no INSS.
Seguindo em frente, vamos para um tema histórico, de uma importância gigantesca: os direitos dos povos indígenas às suas terras. A questão aqui é entender de onde vem esse direito e qual é o papel do Estado nessa história toda. E o conceito fundamental aqui é o de direitos originários. O STF reforçou algo que é a base de tudo. O direito dos povos indígenas às suas terras não foi um presente do Estado, não foi algo concedido. Esse direito é mais antigo que o próprio Brasil. Por isso, o dever do Estado não é dar a terra, mas sim reconhecer, demarcar e proteger um território que, por direito, já pertence a eles. E chegamos ao nosso último bloco. Agora o papo é sobre as regras do próprio jogo, sobre como o governo e o judiciário se organizam e funcionam por dentro. A primeira questão aqui é sobre o funcionamento interno dos tribunais. Eles podem mudar a forma como distribuem os processos entre os juízes para tentar agilizar o trabalho e ser mais eficientes? A resposta passa por encontrar um equilíbrio entre a busca por rapidez e o respeito às regras fundamentais do direito. E a resposta do STF foi: sim, os tribunais podem se organizar em nome da eficiência, mas com limites muito claros. Essa reorganização não pode ferir princípios sagrados, como o do juiz natural, que garante que a gente não possa escolher quem vai nos julgar. E nessa mesma linha de organização e responsabilidade, o Supremo também confirmou que a punição de disponibilidade para juízes que cometem alguma infração grave continua valendo, desde que, claro, seja garantido todo o direito de defesa. E para fechar, uma pergunta clássica de qualquer democracia: quem fiscaliza os fiscalizadores? Em outras palavras, quem é que tem a responsabilidade de verificar as contas dos tribunais de contas dos municípios? A resposta do STF foi bem direta, sem rodeios, apenas aplicando o que a Constituição já dizia: a responsabilidade por essa fiscalização externa é das Assembleias Legislativas de cada estado. Um órgão só, ponto final. Então, se a gente fosse resumir tudo em poucas palavras, o que fica deste informativo? Na economia, a palavra-chave foi equilíbrio. Na parte social, a mensagem foi de proteção ativa e afirmação de direitos. E na governança do Estado, a busca foi por mais eficiência, mas sempre de mãos dadas com a responsabilidade. E todas essas decisões, juntas, nos levam a uma reflexão final. Nenhuma delas é só sobre o agora, sobre o caso específico. Elas desenham caminhos, apontam direções. E a grande pergunta que fica no ar é: o que elas sinalizam para o futuro do Brasil? Com essa reflexão, a gente encerra a análise de hoje. Obrigado pela companhia.